Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas de matemática do nono ano do ensino fundamental. E na aula de hoje a gente vai retomar um pouco do que a gente já trabalhou sobre função afim. Só que agora um pouco mais detalhado, trazendo o conceito de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Certinho? Então, você vai estar relembrando de alguma coisa que a gente viu lá no assunto de função, já nas nossas aulas aqui online. Certinho? Então, sou o professor William Figueira e vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Bom, o que é que a gente pode considerar como grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado e medido, como tempo, velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura entre corpos. As grandezas são classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, galerinha, tudo que a gente pode contar, tudo que a gente pode medir aí, quantificar, a gente está chamando aí de grandeza, certinho? O meu peso, a minha massa, o tamanho, minha altura, o quanto de água cabe em uma garrafinha, tudo que a gente tem aí a gente pode medir. Aí a gente vai estar chamando de grandezas, certo? Então vamos diferenciar essas duas grandezas aí. Então, grandezas diretamente proporcionais. O que vem a ser isso? São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Se uma dobra, a outra tem que dobrar. Se uma triplica, a outra tem que triplicar. Se um é dividido pela metade, dividido em duas partes iguais, a outra também é dividido em duas partes iguais, dividido pela metade. Então veja o seguinte, observe aqui esse meu exemplo. Veja só, imagine que eu esteja viajando aqui pela BR com a mesma velocidade durante todo o tempo, certo? Vamos dizer lá uma certa velocidade de 50 km por hora. Então veja o seguinte, depois de uma hora dirigindo com essa mesma velocidade, eu percorri 50 km. Aqui, ó. Veja aqui a minha tabela, a tabelazinha aqui do tempo com a distância, com os quilômetros. Quando eu passei uma hora dirigindo, eu percorri 50 quilômetros. Tá? Dirigindo 50 quilômetros. Quando eu passei 2 horas dirigindo, eu percorri 100 quilômetros. Opa, o que foi que aconteceu aqui? Veja que do tempo que eu marquei primeiro, de 1 hora para 2 horas, o que foi que aconteceu com o meu tempo? Dobrou. Gente, como é que eu consigo ver isso? Ó? De 1 para 2 é o dobro do tempo. Então aqui, ó, dessa para essa dobrou. Para essas grandezas serem diretamente proporcionais, tem que acontecer a mesma coisa com a distância. Ó, com 1 hora era 50 e com 2 horas 100 quilômetros. Ou seja, de 50 para 100 também dobrou aí. Significa dizer que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Então veja o seguinte, quanto mais tempo eu passo dirigindo, maior vai ser a minha distância percorrida. Isso eu permanecendo com a mesma velocidade, certinho? Então se eu dobro o tempo, a distância dobra. Se eu triplico o tempo, a distância tem que triplicar. De 1 hora para 5, ó, foi 5 vezes maior esse meu tempo. O quinto. O que foi que aconteceu? 5 vezes mais o meu tempo, de 50 para 250, também foi multiplicado por 5. Então, essas grandezas aqui, ó, elas são diretamente proporcionais. Então, sempre que eu estou analisando as grandezas aí, o que acontece com uma?
vai acontecer com a outra, significa dizer que elas são diretamente proporcionais. Se eu pego, por exemplo, vou fazer outra viagem e vou percorrer apenas meia hora, ou seja, pego o meu tempo e divido por 2. A minha distância também vai ter que ser dividida por 2. Se em uma hora eu percorri 50 quilômetros, em meia hora eu tenho que percorrer 25. Então tem que reduzir pela metade os 2, certo? Então ser diretamente proporcional é isso. O que acontece com um vai acontecer com a outra grandeza aí. Certinho? Então, exemplo de grandezas diretamente proporcionais: velocidade média e distância percorrida. Pois se você dobra a velocidade com que você anda, deverá no mesmo tempo dobrar a distância percorrida. Então veja, se eu estou com uma velocidade baixa, ali, se eu dobro vou atingir vou percorrer uma certa distância aí durante um intervalo de tempo, durante uma hora. Estou dirigindo com 50 km por hora. Se eu dobro a minha velocidade, também vou dobrar a distância percorrida. Aqui a gente fez com tempo e distância, mas também dá para fazer essa analogia aí com velocidade e distância. Isso a gente trabalha um pouco lá em ciências, depois vocês vão ver isso, velocidade média, movimento uniforme. Mas são grandezas diretamente proporcionais. Se eu diminuo a velocidade, eu vou percorrer uma distância menor em uma hora, por exemplo. Outra coisa, área e preço de terreno. Quanto maior a área, maior o preço. Quanto menor a área, menor o preço. Se uma coisa aumenta, a outra também está aumentando. Se uma está diminuindo, a outra grandeza também vai estar diminuindo aí. Certinho? A altura de um objeto e o comprimento da sombra projetada por ele. Quanto mais alto o objeto, maior será a sombra projetada. Galera, a gente viu isso nos assuntos anteriores. Quando a gente estava trabalhando aí, teorema de Tales e também aí semelhança de triângulos. Lembra que a gente sempre estava relacionando a altura de um prédio com a altura de um poste e suas respectivas sombras, um segmento proporcional a outro. Se de um segmento para outro dobrava, do outro lado também dobrava. Se reduzia, o outro também. Então aí são grandezas diretamente proporcionais e que a gente tem isso muito no nosso dia a dia aí. Então aí, trazendo para uma funçãozinha da gente aí, na padaria da Ana tem uma tabela para facilitar o trabalho do caixa. Então, um pão é 20 centavos, 2 pães 40 centavos, 3 pães 60, 4 pães 80, 5 pães R$1. Então, dizemos que o preço a pagar, Y, é a função do número de pães, X, pois para cada quantidade de pães existe um único preço Y a pagar. Então, significa dizer o seguinte: se eu quero um pão, eu tenho um valor. Se eu dobro o número de pães que eu estou comprando, automaticamente eu estou dobrando o preço a ser pago. Se eu estou triplicando a quantidade de pães que eu compro, o preço a ser pago vai ser também o triplo. Se eu compro 100 pães hoje, para passar a semana, vou pagar um valor X aí, de R$20. Se na próxima semana eu quiser apenas a metade dos pães, eu vou estar pagando também a metade do preço. Então, isso é o que é uma grandeza diretamente proporcional. Tudo que acontece com uma grandeza vai acontecer com a outra. Então, estou repetindo isso direto para ficar aí na sua mente, para grudar na sua mente aí o que é uma grandeza diretamente proporcional aí. Agora, o que vem a ser uma grandeza inversamente proporcional? Uma grandeza ela é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobrarmos uma da grandeza, temos que dividir a outra por 2. Se triplicarmos uma delas, devemos dividir a outra por 3 e assim por diante. A velocidade e o tempo são consideradas grandezas inversas, pois aumentamos a velocidade,
e o tempo é reduzido. E se diminuirmos a velocidade, o tempo é aumentado. Então, pensa o seguinte, ó, eu vou sair daqui para Caruaru. Se eu vou com uma velocidade de 100 km por hora, eu vou gastar um determinado tempo. Agora, se na volta, que é a mesma distância, né? Na volta eu vou estar vindo mais devagar, eu vou vir com a metade da minha velocidade. O meu tempo vai ser o dobro. Por que isso, professor? Porque, ó, se eu vou com uma velocidade, eu gasto um tempo. Se eu diminuo a velocidade, é claro que eu vou gastar mais tempo para chegar, para percorrer aquela mesma distância. Então, ó, velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra vai estar diminuindo aí. Imagina o seguinte, se eu tem a barragem aqui da cidade da gente, a barragem ali do Bituri, tá cheia. Eu abro as comportas, aumento a vazão, estou fazendo com que essa água saia. Aumentei a vazão, ou seja, estou jogando água fora, aumentei a vazão, o volume da água da barragem vai estar diminuindo. Aumentei a vazão, diminui o volume aí dessa minha água na barragem. Então são grandezas inversamente proporcionais. Aumenta uma coisa, diminui a outra. Diminui uma coisa, está aumentando a outra. Então, exemplos de grandezas inversamente proporcionais, né? A velocidade média e o tempo de viagem, como a gente viu. O número de torneiras de mesma vazão e o tempo para encher um tanque. Pois, quanto mais torneiras estiverem abertas, menor o tempo para completar o tanque. Então, vou encher a cisterna da minha casa. Se eu boto apenas uma mangueira, vai ter um tempo muito grande para encher essa minha cisterna. Se eu boto 4 mangueiras, ó, mais água, o tempo para encher ela vai ser um tempo menor. Então, inversamente proporcional, pessoal, quer dizer justamente isso. Aumenta uma grandeza, a outra vai estar caindo. Certinho? E a mesma coisa, se uma diminui, a outra vai estar aumentando. Então, para isso, uma das maneiras da gente estar trabalhando aí com grandezas diretamente e inversamente proporcionais, uma das maneiras mais simples que eu gosto de trabalhar é com a regra de 3. A regra de 3, se a gente aprende lá desde a 6ª série, a gente utiliza ela para muita coisa mesmo aí na matemática. Então, a regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3. Por isso, regra de 3 valores que eu conheço. Devemos, portanto, determinar o valor a partir dos 3 já conhecidos. As duas grandezas são muito utilizadas em situações de comparação. A grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. A utilização da regra de 3 nos casos envolvendo proporcionalidade direta e inversa é de extrema importância para a obtenção dos resultados. Então, para mim, a maneira mais simples da gente estar comparando aí essas grandezas proporcionais diretamente ou inversamente proporcionais. Então, para isso, a gente vai estar trabalhando aí, ó, com alguns exemplos com grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, sempre que a gente tem esse tipo de questão, pessoal, a gente tem que parar um pouquinho e analisar o que é que vai acontecer com isso. Então, veja o seguinte. Qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso? Sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 km por hora. Então, veja o seguinte, quando ele está com 6 horas aí, ele gasta uma distância, ele tem uma velocidade aí de 30 km por hora. Certinho? Então, o que é que vai acontecer se ele gastar aí 2 horas nesse percurso? O
que é que vai acontecer? Então, ó, 6 horas com essa velocidade aqui. E qual vai ser a velocidade dele se ele gastar apenas 2 horas? Veja o que vai acontecer aqui. Ele gastando aqui 6 horas com essa velocidade, em 2 horas, essa velocidade tem que ser o quê? Para percorrer o mesmo percurso. Ele tem que ir com uma velocidade maior. Por quê? Ó, se eu vou percorrer essa distância daqui, entre Belo Jardim e Caruaru, vamos dizer que essa distância aqui é entre essas duas cidades. Beleza? Então, no primeiro exemplo, com 30 km por hora, ele gasta 6 horas. Se ele diminui o tempo entre essas duas cidades, significa dizer o quê? Que ele aumentou aí a sua velocidade. Então, ele está indo mais rápido aí, certo? Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Diminuo o tempo, estou aumentando aí a minha velocidade. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu vou fazer o seguinte. Essa daqui diminui o tempo e esse daqui, ó, vai aumentar a minha velocidade. Então, eu faço o seguinte. 6 sobre 2 e voltar aqui, ó, invertendo esses dois valores aqui. Então, x sobre 30. Oxi, por que, professor? Porque são inversamente proporcionais. Para diminuir o tempo de viagem, eu tenho que aumentar a minha velocidade. Então, para a regrinha de 3, galera, quando são inversamente proporcionais, uma diminui e a outra aumenta, eu repito esse meu primeiro termo, 6 sobre 2, inverto, ó, inversamente, inverto esses dois. O x que está embaixo vem para cima e o 30 vem para baixo. Agora, ó, só multiplicar em forma de x. 2 vezes x dá 2x igual 6 vezes 30 dá 180. Beleza? Agora ficou simples, ó. 180 dividido por 2. X vai ser igual a 90 km por hora. Vê como se dá esse tipo de questão, inversamente proporcional. Então, tenho que ficar ligado com isso. Se uma coisa eu sei que baixa, a outra vai aumentar, para eu chegar no mesmo local em menos tempo, eu tenho que ir mais rápido, eu tenho que dirigir com uma velocidade maior. Então, diminui o tempo, aumenta a minha velocidade. Repito a primeira e inverto os dois valores aqui da segunda. Certinho? Então, observando aí as nossas alternativas, eu tenho como resposta correta aí para a minha velocidade, letra A. Então, para gastar 2 horas aí nesse mesmo percurso, ele tem que ir com a velocidade de 90 km por hora. Ó, observe aqui, lembra da teoria? Se uma coisa é dividida por 3, ó, eu tinha 6, o tempo caiu para 2. Dividir por 3, tenho que multiplicar a outra por 3. Ó, razão inversa. Aqui foi dividido por 3, essa daqui foi multiplicada por 3. O tempo reduziu 1/3 para 1/3, a velocidade foi o triplo, inversamente proporcional. Certinho? Vamos para a próxima. Na próxima questão diz o seguinte: uma fábrica mantém jornada de 6 horas para seus funcionários e, com essa jornada, a produção mensal é de 160 mil produtos. Então, ó,
para a jornada de 6 horas, ele produz 160 mil produtos. Quantas horas diárias serão necessárias para elevar a produção para 240 mil produtos? Opa, então vem aqui comigo. Para 6 horas ele produz 160 mil produtos. Para que ele tenha uma produção de 240 mil, o que é que vai acontecer com essas minhas horas? Se eu tenho a mesma quantidade de funcionários, quero aumentar a minha produção, eu tenho que botar eles para trabalhar mais tempo. Então, se aumenta a produção, é porque aumentou o número de horas, certinho? Então, aqui elas são diretamente proporcionais. O que acontece com uma vai ter que acontecer aí com a outra. Belezinha? Então, vamos lá. Veja só, quando as grandezas são diretamente proporcionais, daqui para aqui aumentou, não é isso? Daqui para aqui aumentou e daqui para aqui também, está aumentando. Do de cima para o de baixo aumenta, do de cima para o de baixo aumenta. Quando eu tenho essa relação aqui de diretamente proporcionais, eu resolvo em forma de x, 6 sobre x e repito os dois, 160 sobre 240. Posso multiplicar em forma de x, regra de 3, ou posso repetir as duas aqui, cada uma do lado da igualdade. Beleza? Veja o seguinte, 0 com 0 aqui eu posso cortar para diminuir a quantidade de números aí, o tamanho do meu número. Beleza? Ainda posso fazer o seguinte, eu posso simplificar aqui, mas eu vou multiplicar. Veja, 6 vezes 24. 6 vezes 24 vai ser 6 vezes 4 dá 24, vem 2. 6 vezes 2 dá 12, com 2, 144. Então fica x vezes 16 dá 16x, igual a 144. Beleza? Então vamos lá. X vai ser igual a 144 dividido por 16. 144 dividido por 16, isso dá 9. 144 dividido por 16, isso dá 9. Ou seja, para que essa produção passe de 160 horas para 160 mil produtos para 240 mil produtos, ele tem que deixar da carga horária de 6 e passar para 9 horas. Então, os funcionários têm que trabalhar diariamente 9 horas. Aumenta sua carga horária, aumenta também aí os produtos produzidos aí. Observando nossas alternativas, a gente tem como resposta correta aí a letra D. Então, são grandezas aí que são grandezas diretamente proporcionais. Certinho? Vamos para a próxima. Na próxima questão diz assim, uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de vestibular. Então, 5 professores gastaram 12 dias. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as mesmas provas? Então, vem aqui comigo. 5 professores, 12 dias gastaram. Agora, 30 professores vão gastar quantos dias? Se eu tenho uma quantidade de provas e 5 professores gastaram 12 dias, se eu aumento o número de professores, vai acontecer o que com os dias? Vai diminuir, né? Eu tenho mais gente corrigindo prova, ou seja, o serviço vai ser feito em menos dias. Então, como é que eu faço isso? Aumentou aqui
Aumentou desse para esse e aqui está diminuindo. Vai ter que diminuir a quantidade de dias, certo? Então veja só, quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, uma aumenta, a outra tem que diminuir, eu faço o seguinte, ó, 5 sobre 30, repito a primeira e a segunda eu faço o quê? Ó, inversamente, inverto, x sobre 12, ó, inverti. Agora vai ficar o quê? 30 vezes x dá 30x, igual a 5 vezes 12 dá 60. X vai ser igual a 60 dividido por 30, né? Tá multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual, corta 0, 6 dividido por 3 dá 2 dias, né? 2 dias. Ó, aumentei o número de professores corrigindo provas, vai diminuir o tempo que vão gastar aí para resolver, para corrigir essas provas. Analisando nossa alternativa, aí a gente tem como alternativa correta a letra A. 2 dias vão ser gastos aí. Veja o seguinte, próxima questão diz assim: em uma panificadora são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 10 gramas, quantos iremos obter? Então vem aqui comigo. Eu tenho 90 pães, quando faço eles com 15 gramas, quantos pães eu vou ter se eu reduzir para 10 gramas? Então observe o seguinte, eu tenho uma quantidade de massa. Com essa massa, eu faço 90 pães de 15 gramas. Agora, com essa mesma massa, eu vou pegar e fazer pães de 10 gramas. Ou seja, diminuir a massa de cada pão, vai aumentar o quê? A quantidade de pães. Então, elas são inversamente proporcionais. Para aqui vai, desse para esse aumenta e desse para esse vai diminuir. Repito a primeira e a segunda eu inverto. 10 sobre 15. Belezinha? X vezes 10 dá 10x. 90 vezes 15 vai ser 90 vezes 15 dá 45, dá 0 e 1. 0, 5, 5. Não é isso? Não, 9. Dá 0 e aqui 9. Então dá 13. 1.300 e... Opa! É isso? É. 1.350 aqui. X vai ser igual a 1.350. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Corta 0 e corta 0. X vai ser igual a 135 pães. Então é bem lógico, pessoal. Eu sei que essa grandeza é inversamente proporcional, porque eu vou diminuir o tamanho do pãozinho, né? As padarias fazem isso para produzir mais, gastando a mesma coisa. Então, 135 pãezinhos, letra C aí. Próxima questão, a gente tem o seguinte: 4 carros transportam 20 pessoas. Para transportar 700 pessoas, quantos carros iguais a esses seriam necessários? Então, vem aqui comigo. 4 carros. 4 carros aqui transportam 20 pessoas. Para transportar 700 pessoas, eu vou precisar de quantos carros? Ó, se aumentou o número de pessoas, tem que também aumentar o número de carros. São diretamente proporcionais. Isso é claro, né? Se eu tenho mais gente para carregar, eu tenho que contratar mais carros para isso. Então, ó, repete a primeira e também repete a segunda. Beleza? Opa, aqui é X.
Para simplificar minha vida, ó, vou cortar um zero com um zero aqui. 2 vezes x dá 2x. 70 vezes 4, isso dá 280. X vai ser igual a 280 dividido por 2. X vai ser igual a 140 carros. Olhando aí nossas alternativas, 140 carros, letra D. Então, pessoal, é interessante a gente estar sempre analisando os tipos, o enunciado e perceber. Pela lógica, quando eu aumento uma coisa, a outra vai estar aumentando ou vai estar diminuindo? Se está aumentando, ou se eu reduzo uma coisa e a outra também reduz, são diretamente proporcionais. Repito a primeira, esse sobre esse, igual a esse sobre esse. Se eu aumento uma grandeza e a outra diminui, eu repito a primeira e inverto esses dois valores aqui. Depois multiplico em forma de x. É só isso que a gente tem que estar prestando atenção. Então, o enunciado, a interpretação, ela vai determinar se você vai acertar ou não a sua questão, certo? Então, tipo de grandeza aí, diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, a gente trabalha mais detalhadozinho aí o enunciado, lê com calma e percebe o que vai acontecer quando eu mexo com a grandeza. Belezinha? Então, queria deixar aqui meu agradecimento a todos vocês e desejar um bom fim de semana. E na próxima segunda-feira a gente vai estar de volta no nosso dia normal, no mesmo horáriozinho. E vamos mais trabalhar mais conteúdos de matemática aí, certinho? Então, um forte abraço a todos vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser.